Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. Todas as coisas cooperam. Este é o tema da nossa reflexão de hoje. O texto bíblico está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, muitas pessoas não compreendem muito bem esse texto e acham que cooperar para o bem significa que todas as coisas acontecerão da forma que deseja o nosso coração, da forma que nos dá mais prazer, da forma que nós planejamos, ou seja, da nossa forma. Por muito tempo tivemos dúvidas também em relação a esta passagem bíblica, que de certa forma realmente é bastante abrangente. Da mesma forma, acreditamos que muitos irmãos também têm essa dúvida. Será que tudo que fazemos coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Hoje, queridos, falaremos desse texto em Romanos e veremos o que este versículo realmente quer nos ensinar com estas palavras. Contudo, para entendermos bem este texto, temos que partir do pressuposto que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não deixa nenhuma dúvida que tudo irá cooperar para o bem destas pessoas. E quando falamos tudo, queridos, é exatamente isso. Tudo. Tudo significa que não importa o que acontecer, isso certamente irá cooperar para o bem destas pessoas. Se a pessoa cair no pecado, isso irá cooperar. Se a pessoa se afastar dos caminhos do Senhor, também irá cooperar. Se ela se entristecer ou se chatear por algum motivo, isso também irá cooperar. Enfim, queridos, tudo realmente irá cooperar para o bem destas pessoas. E é o que devemos crer. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, versículo 9, o seguinte. Isaías, capítulo 55, versículo 9, diz o seguinte:
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra da verdade. Porque quando falamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, talvez não consigamos entender a grandeza e a sublimidade da obra de Deus em nossas vidas, em detrimento da nossa vontade. O que nos explica um pouco dessa diferença é o texto acima de Isaías. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e o caminho dele mais alto do que os nossos caminhos. Ele sabe exatamente o que necessitamos, quando e como necessitamos. Pode acontecer de algum irmão se desviar dos caminhos do Senhor. Se isso acontece, então nossa mente humana logo pensa que tudo está perdido e que não há mais solução. Entretanto, o plano de Deus é muito mais elevado que o nosso. E certamente, também isto irá, ou melhor, também isto está em suas mãos. Pois até mesmo o pecado serve para a edificação do corpo de Cristo. Mas nem tudo são rosas, queridos. Este texto nos coloca alguns pontos que são fundamentais para que esta palavra seja real em nossa vida. O primeiro, porém, que é citado nesta afirmação, que tudo coopera. Trata do amor ao Senhor. Apenas se nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, é que tudo irá cooperar para o nosso bem. Isso porque, queridos ouvintes, Deus sabe exatamente em quem pode ou não tocar. Se o amamos, sabemos que não há altura, nem profundidade, nem fome, nem medos, ou mesmo a morte que há de nos separar do seu amor. E assim, independente do que vier contra nós, tudo irá cooperar para o nosso bem. Outro ponto que vemos neste texto é que isso apenas será real se somos chamados segundo o seu propósito. As coisas irão cooperar para o nosso bem apenas se somos chamados segundo o seu propósito. O problema, queridos irmãos, queridos ouvintes, é que hoje em dia muitos são chamados segundo o seu propósito e vontade próprias, ainda que estejam se reunindo na congregação. Queridos, infelizmente. E se fazemos a nossa própria vontade, não estamos na vontade de Deus. Mas se somos filhos e temos uma experiência real e profunda com Deus, então não somos bastardos. O Senhor há de permitir todas as coisas, mas há de nos buscar até mesmo no inferno, se for preciso. E
tudo que nos acontecer irá certamente cooperar para o nosso bem. Por fim, e último ponto, mas também de fundamental importância, é entender o significado da palavra bem. Tudo coopera para o nosso bem. Mas o que isso quer dizer? Isso, queridos, não significa que iremos ficar ricos ou sem problemas. Essa palavra não objetiva as coisas deste mundo. Pelo contrário, o nosso bem é que nós sejamos feitos servos da justiça de Deus, conformando-nos com Cristo em sua morte, para igualmente alcançarmos a ressurreição dos mortos no grande dia do Senhor. O objetivo do cristão é apenas um: seguir ao nosso Senhor por onde quer que vá. Se para a cruz, então nosso destino é a cruz. Se para a glorificação eterna, também o seguiremos. Se ele descer às profundezas, lá estaremos ao seu lado. Se ele subir ao mais alto monte, também lá estaremos nós. Esse será o nosso objetivo maior, queridos. Pensemos nisso, queridos. Devemos estar sempre ao lado do Senhor. Portanto, busquemos ao Senhor constantemente. Pois sem a presença do Senhor na nossa vida, nada podemos fazer. Não somos nada mesmo sem a presença do nosso Deus. Pensemos nisso, queridos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.